Olá, seja bem-vinda, muito bem-vindo ao Jornal Terra Viva. É sempre bom tê-los aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio no Brasil e em todo o mundo. CNA pede mais de 403 bilhões de reais em volume de recursos para o Plano Safra. China anuncia a liberação dos estoques de carne bovina produzidas no Brasil antes do embargo. Processamento de cana avança mais de 157% na primeira quinzena de abril. Brasil debate retaliação à União Europeia, que quer impor barreiras à importação de produtos do agronegócio. Ainda falando da viagem presidencial, Lula atribui à França as dificuldades para concluir um acordo do Mercosul com a União Europeia. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal Terra Viva. O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, João Martins, entregou nesta quinta-feira ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, as propostas da entidade para contribuir com a elaboração do Plano Safra 2023-24. Entre as sugestões, a CNA pede mais de 403 bilhões de reais para o Programa Federal de Financiamento das Atividades Agrícolas. O documento foi elaborado em conjunto com as federações de agricultura e pecuária, sindicatos rurais, produtores e entidades setoriais em encontros realizados com representantes das 5 regiões do país. No documento, a CNA afirma que o volume necessário de recursos para o plano seria de cerca de 403 bilhões de reais em operações de crédito rural, sendo 290,7 bilhões para custeio e comercialização e 113 bilhões de reais para investimentos. O material traz 10 pontos considerados prioritários para o próximo Plano Safra. Entre eles, a garantia de que o volume total de recursos do plano esteja disponível durante toda a safra, sem interrupções e com liberação previsível. A Confederação também solicita 25 bilhões no orçamento para subvenção às operações oficiais de crédito, sob a forma de equalização de taxas de juros dos financiamentos. Solicita ainda a redução das taxas de juros dos financiamentos em valores condizentes com a atividade agropecuária. Para o programa de subvenção ao prêmio do seguro rural, a CNA pede 2 bilhões de reais para este ano e 3 bilhões para 2024. E que o governo deve priorizar recursos para as finalidades de investimento, especialmente aos pequenos e médios produtores, no Pronaf e Pronamp, e aos programas para a construção de armazéns, irrigação, investimentos necessários à incorporação de novas tecnologias nas propriedades rurais e o programa ABC+. Bom, esses pontos aí que o Vinícius colocou para a gente, que foram apresentados pela CNA, expressam as prioridades para a próxima safra. O Bruno Luque, que é diretor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, vai explicar para a gente agora melhor o que são essas demandas. Esse documento ele sintetiza aí as intenções dos produtores rurais de todas as regiões do Brasil, ouvido através de suas federações e seus sindicatos. Nele, nós destacamos 10 pontos prioritários a serem atendidos. O primeiro é garantir que os recursos anunciados realmente sejam efetivados, cheguem até a ponta, que não faltem, como ocorreu nesse último plano, onde nós tivemos as linhas de investimento suspensas por muito tempo. Isso prejudica o produtor e reduz a previsibilidade. Outro ponto significa a gente ter um volume maior de recursos para equalizações das taxas de juros. Que aí já fazendo o link com o terceiro ponto, a gente precisa de ter taxas de juros menores até que o produtor possa seguir fazendo investimentos, visto que os custos de produção aumentaram muito na última safra. E isso, se tivermos custos mais elevados de crédito, impacta principalmente nesse momento onde o preço dos produtos agropecuários tem caído. Então, em que pese alguns insumos como fertilizantes ficaram menor, a margem do produtor tende a ser menor nessa próxima safra em função da queda, né, dos preços dos produtos vendidos. Além disso, a gente coloca o seguro rural, mais uma vez, como o principal instrumento das políticas de gestão de risco, com um orçamento de 2 bi para esse ano e de 3 bi para 2024. E junto ainda na questão do seguro, a gente pede a regulamentação do fundo de catástrofe, principalmente para momentos como o que vivenciamos ultimamente, 3 anos seguidos de seca no sul do país, as seguradoras tenham aí um colchão de amortecimento para que ela não faça como estão fazendo agora. Boa parte tem aumentado muito o preço ao produtor,
né, do preço do seguro, ou reduzir a cobertura, o que não é interessante para nós. E além disso, trabalhamos também focando em linhas de investimento, né, como a da linha ABC, favorecendo a agricultura de baixa emissão de carbono, né, também o PCA, que é a construção de armazéns, o Inovável, que é a tecnologia, o ProIrriga para irrigação, linhas de fortalecimento como o Pronaf e o Pronamp, né, voltadas aos pequenos e médios produtores. Trabalhamos também, pedimos a mudança do enquadramento, principalmente dos pequenos e médios, um incremento de mais de 30% para acompanhar a evolução da renda que nós tivemos ao longo desse último ano. E, para finalizar, colocando muito a questão do mercado privado. Como trabalhar um ambiente para a gente melhorar esse mercado privado, para atrair mais investidores do agro. E aí o FIAGRO seria um dos grandes instrumentos, né, que foram criados recentemente e que podem ser apoiados. E para isso a gente pede um redirecionamento, né, dos depósitos da Vista, para você conseguir ter um custo, inclusive, do FIAGRO menor, visto que, em média, ele tem um custo administrativo menor do que nós temos hoje, né, junto aos bancos oficiais. Então, em síntese, foram essas propostas. O ministro da Agricultura recebeu muito bem, né, colocou alguns pontos, né, que eles querem trabalhar, principalmente bonificando, premiando produtores, né, que já têm aí um pacote tecnológico arrojado e voltado para as práticas sustentáveis, que é a maioria dos produtores brasileiros. Enfim, então nós aguardamos agora os próximos passos, que junto com o governo, sentar para discutir as estratégias de como realmente a gente pode ter essas ações implementadas. Importante passo dado hoje. O processamento de cana avançou mais de 157% na primeira quinzena de abril. Quem conta pra gente isso é a Única. Foram processadas mais de 13 milhões de toneladas em comparação com 5,288 milhões de toneladas em igual período da safra anterior, representando um avanço de 157,3%. Além do aumento na moagem, a Única relatou que o início da safra 2022-2023 registrou uma melhora do nível de açúcares totais recuperáveis e a produção de açúcar na primeira quinzena de abril foi de 541,9 mil toneladas. Chegando aqui para falar com a gente, o Silmar César Miller. Mestre Silmar, e esse desempenho aí, hein? Foi satisfatório? Qual a repercussão hoje já? Boa noite. Muito boa noite, Márcio. Boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Pois é, hoje foi dia de divulgação da primeira quinzena do desempenho da moagem de cana, da produção de derivados de açúcar e etanol, na primeira quinzena de abril, que coincide com o início da nova safra 23-24, que começa exatamente no mês de abril, chamado ano safra. Era muito esperado esse desempenho, esse início aqui, a gente imaginava que tivesse um pouco atrasado o início da moagem, isso efetivamente está acontecendo, mas de qualquer forma os números são bastante robustos, mostram um crescimento bastante expressivo na moagem em relação ao mesmo período do ano passado. Agora, a produção de açúcar, na verdade, ficou até abaixo da expectativa, apesar de crescimento aí acima de 100% em alguns casos, tanto na moagem quanto na produção de derivados. O fato é que, na ótica dos analistas de mercado, que já vaticinam algum desempenho semelhante a isso, já muita coisa já esperada em termos de crescimento da moagem, mas sempre gera alguma diferença em relação ao que era esperado pelos analistas. Então, a expectativa com relação à produção de açúcar, por exemplo, era de um crescimento para 560 mil toneladas nessa primeira quinzena do mês de abril. E o número que foi divulgado pela Única hoje, né, da indústria de cana-de-açúcar, foi de 542 mil toneladas, ou seja, ficou abaixo da expectativa. Isso acabou influenciando até o próprio preço do açúcar no mercado internacional, conforme a gente vai ver a partir de agora. Ou seja, decepção com relação ao que era esperado, mesmo com crescimento. Faz parte do mercado esse tipo de argumentação, porque tudo gera em termos de expectativa, não em termos de realidade. Depois de divulgado, o fato que já era esperado já está superado, mas a expectativa que conta no comportamento dos mercados. Isso vale para açúcar, vale para cana, vale para qualquer commodity no mercado internacional. Expectativa que manda. Mas hoje no fechamento, Silmar? Bom, hoje, infelizmente, acho um dia muito ruim para os mercados de grãos, principalmente. Soja voltou a cair no mercado de Chicago, 0,8%. O milho teve um tombo homérico aí, queda de 2 dígitos lá na Bolsa, 3,2% abaixo. E trigo não foi diferente, já a 7ª queda consecutiva. Em suma, o mercado de grãos está muito ruim, Márcio. Está preocupando muito o nosso produtor aqui no Brasil, porque está pegando o produtor, por exemplo, no pleno andamento da sua
finalização de colheita da safra de grãos e particularmente da soja. Ele precisa vender essa soja, tem muita coisa para ser vendida, mais da metade ainda não foi comercializada e os preços não param de cair. Nem tanto na Bolsa. A Bolsa caiu hoje só para piorar o quadro. O câmbio também, a gente vai ver que o câmbio também teve uma queda forte hoje, o dólar caiu 1,5%, isso acaba afundando mais os preços internos. E tem um terceiro componente na formação de preço, no caso da soja, que é o chamado mercado de prêmios. A gente já comentou isso ontem, que de prêmio não tem mais nada, e na verdade está vendo um deságio em relação à Bolsa de Chicago de quase $2 por bushel. Tudo isso compromete a rentabilidade do produtor brasileiro aqui. Os preços voltaram a cair no mercado interno hoje por conta dessa situação internacional dos preços desse grão. O milho caiu mais hoje, 3,2%, conforme eu citei, também por pressão de oferta. O andamento positivo da nova safra dos Estados Unidos também contribuindo para achatar os preços tanto da soja quanto do milho, ou seja, um conjunto de fatores que estão conspirando contra os preços dos grãos aqui. E o trigo, conforme eu citei aqui, uma 7ª queda consecutiva, 2 pontos percentuais na Bolsa de Chicago. Então, o cenário de grãos permanece o mesmo que a gente já viu ontem, muito depressivo aqui em termos de preço. Na Bolsa de Nova York, o desempenho misto. O café voltou a cair hoje, tinha subido ontem, caiu 1,8%, está começando a pressão de oferta de colheita de safra nova aqui no Brasil. Suco laranja voltou a cair também, tem sido constante nos últimos dias, uma espécie de correção depois das fortes altas que a gente viu em semanas anteriores. Mas na contramão, por exemplo, o algodão voltou a subir hoje, 2,6%, e o açúcar não para de subir. Voltou a subir, conforme a gente já comentou, 2,2% hoje, por conta de conjuntura externa, ou seja, quebra de safra em países concorrentes do Brasil, como a Índia e a Tailândia, e, por outro lado, também uma certa decepção com os números divulgados hoje pela Única, ou seja, a produção de açúcar ficou abaixo da expectativa dos analistas, mesmo com crescimento em relação ao mesmo período do ano passado, Márcio. Muito bem. Silmar, olha, a próxima notícia que a gente vai dar aqui, eu queria ouvir a sua opinião e a sua avaliação e a projeção que você faz sobre essa próxima notícia. Olha só, a China anunciou nesta quinta-feira, Silmar, a liberação dos estoques de carne bovina produzidos no Brasil antes de 21 de fevereiro, né? Que a gente tratou muito disso aqui, quando foi imposto o embargo aos produtos em função do caso atípico do mal da vaca louca identificado no Pará. Essa medida não vale ainda para o que foi produzido nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro. A autorização partiu do Departamento de Alfândegas da China e comunicada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. O que isso pode significar, hein, com o boi gordo agora, com o preço da carne, hein, Silmar? Foi bom porque eu esqueci de falar exatamente do comportamento do boi gordo hoje, casa perfeitamente com essa notícia. O boi gordo despencou hoje, em março, no mercado futuro aqui na B3, mercado físico também caindo, porque foi uma decepção essa decisão da China. A reabertura já era esperada, aliás, está até atrasada, depois daquela parada por conta daquele caso atípico de vaca louca lá no Pará. Ficamos um mês parado aqui nas exportações para a China. Havia toda uma expectativa de reabertura plena das importações do nosso principal cliente. E não foi isso que aconteceu. Em primeiro lugar, um atraso muito grande na reabertura, e a reabertura veio com senões aqui e com parcialidade, ou seja, está se reabrindo aqui uma parte daquilo que estava retido lá antes da suspensão de um mês das nossas exportações para lá por conta desse episódio de vaca louca, volumes muito abaixo da expectativa aqui dos nossos frigoríficos. Então foi uma decepção, na verdade, e não uma boa notícia como se chegou a imaginar inicialmente. O mercado do boi, por exemplo, chegou até a reagir positivamente no primeiro momento. Opa, a China finalmente está reabrindo as portas. Não, foi com parcimônia. Chinesa aqui dando uma cozinhada aqui nos nossos frigoríficos, e isso repercutindo muito mal no mercado do boi gordo. Chinesa aqui dosando a sua retomada de vendas, muita parcimônia, e isso certamente não é uma boa notícia. A gente espera que isso mude mais para frente, mas os chineses são muito bons de negociação, utilizam esses episódios de vaca louca, seja típico ou atípico, para forçar preço da carne no mercado internacional, consequentemente forçando também diretamente os preços do boi aqui no mercado interno. E foi o que aconteceu nesta quinta-feira, Márcio. Sempre bom ouvir o Silmar César Milha. Obrigado, Silmar. Bom descanso. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. A seguir, você vai ver que o presidente fala sobre o acordo comercial firmado em 2019 pelo Mercosul com a União Europeia. Vamos mostrar ainda que o presidente da Abitrigo, Rubens Barbosa, analisa a aprovação de nova lei. Em instantes, aqui no Jornal Terra Viva. Até já.
Durante entrevista ao jornal El País da Espanha, o presidente Lula falou sobre o acordo comercial firmado em 2019 pelo Mercosul com a União Europeia. A negociação para concluir o documento está emperrada desde então. E, segundo Lula, a França é um dos principais países responsáveis por isso. Estamos em 2023. Existe uma proposta de acordo que não é possível aceitar. Nós vamos fazer um protocolo propondo mudanças e eu pretendo, assim que a Espanha assumir a presidência da União Europeia, eu pretendo estabelecer com o Mercosul uma conversa para saber o seguinte: quais são os pontos que há concordância e quais são os pontos que há discordância. É preciso saber qual é o comportamento da França nesse acordo. A França é a parte dura, sabe, do lado da União Europeia, que não quer fazer nenhuma concessão no que diz respeito à agricultura. Então é importante que a gente saiba, um bom acordo é aquele que os dois ganham. O Brasil precisa voltar a ser um país industrial. O país tinha na indústria praticamente 30% do PIB brasileiro era industrial. Agora só 11%. Eu vou trabalhar muito para ver se a gente consegue assinar esse acordo esse ano. Eu acho que da parte da América do Sul, da parte do Mercosul, eu acho que é possível assinar. Eu quero ver da parte da União Europeia. Ao mesmo tempo que Lula discute o acordo do Mercosul com a União Europeia, está em debate aqui no país uma retaliação à União Europeia que quer impor barreiras à importação de produtos do nosso agronegócio. Será que eles estão preocupados com o meio ambiente ou não conseguem concorrer com a gente? Veja só na reportagem que nós preparamos para o jornalismo do Grupo Bandeirantes. Em 2022, o Brasil vendeu para os países da União Europeia cerca de 50 bilhões de dólares. Metade desse valor se refere a produtos como carne, café, soja, madeira e papel. Agora, uma lei aprovada pelo Parlamento Europeu vai exigir de todos os países vendedores que as mercadorias não tenham origem em áreas desmatadas. Preocupação que já está na lei ambiental brasileira, uma das mais rígidas do mundo. A regra, para valer de verdade, ainda precisa ser aprovada por cada um dos 27 países que formam a União Europeia. Mas o Brasil já planeja impor uma restrição igual para importar de nações que fazem as mesmas imposições. O projeto protocolado no Senado é chamado de reciprocidade ambiental. Nós temos que fazer com que aqueles com quem negociamos também se preocupem, não só em nos cobrar, mas também em cumprir suas obrigações com relação à emissão dos gases de efeito estufa. Para se ter ideia do rigor da lei brasileira, as propriedades rurais precisam preservar entre 20% e 80% de mata nativa, enquanto apenas 13% do território da Dinamarca, por exemplo, é coberto por florestas. O Brasil mantém quase 2/3 intactos. Ninguém é cobrado como nós somos cobrados. E nós temos interesse, não é, de que o planeta realmente seja preservado. Mas não pode ser uma missão apenas do Brasil, com sacrifício econômico e de toda ordem, para que se mantenha a atmosfera, o ar, não é, puro. Isso precisa ser um esforço do mundo todo. Bom, eu também conversei com o presidente da Abitrigo, Associação Brasileira da Indústria do Trigo. Rubens Barbosa analisou a aprovação dessa lei aqui para o nosso jornal Terra Viva. Para o ex-embaixador, o representante da Associação Brasileira da Indústria do Trigo, além dessa legislação, ele traz para a gente também detalhes de uma outra que foi aprovada pelo Parlamento Europeu esta semana. E essa outra também vai trazer consequências para os exportadores brasileiros. Olha, essa lei que foi aprovada pelo Parlamento Europeu essa semana, ela é unilateral, ela é protecionista e ela vai exigir custos adicionais para as empresas brasileiras que vão exportar para a Europa. Há uma gama de produtos aí, agrícolas, que vão ficar afetados. Agora, essa não foi a única lei que o Parlamento Europeu aprovou essa semana. Eles aprovaram também uma outra legislação que tem que ver com a emissão de gás carbono, pela qual eles proíbem as empresas europeias de comprarem produtos que sejam
oriundos de equipamentos que lançam gás carbono na atmosfera. Então, as empresas europeias não vão poder comprar aço, produtos de cimento, uma série de produtos que são produzidos por empresas que emitem gás carbono. As empresas que querem exportar esses produtos, a exemplo da parte agrícola, porque eles são produtos industriais, eles vão ter que comprovar que eles são neutros na emissão de gás carbono. É outra medida unilateral e é a primeira medida, a primeira taxação de alfandegária, né, de gás carbono que foi negociada no mundo inteiro. É a primeira vez que está sendo aplicado isso. E vai ter impacto também sobre as empresas brasileiras, inclusive, que exportam aço, cimento para a Europa, porque eles vão ter que comprovar que eles são neutros na emissão de gás carbono. Olha, essa medida tomada pelo Parlamento Europeu vai contra pactos internacionais e muda as relações de vendas do Brasil para a Europa. Quem afirma isso foi um outro entrevistado com quem eu estive, o Daniel Vargas. Ele é coordenador do Observatório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas. Eu acho que é uma decisão que pode ser vista como ousada, mas me parece equivocada da Europa. E o primeiro motivo é que a agenda ambiental que se estabeleceu no mundo ao longo dos últimos 30 anos tem um pressuposto, que o mundo avançará de forma multilateral e por meio de pactos que se organizam nos fóruns da ONU, que são essas COPs, em que o mundo concorda em como avançar, respeitando a soberania de cada país para cumprir suas metas. No momento em que a Europa aprova um conjunto de sanções direcionadas que tem por objetivo satisfazer alguma preocupação ou algum interesse do seu país, é como se a Europa estivesse saindo desse pacto global e desrespeitando esses critérios internacionais compartilhados pelo planeta de organizar os pactos, as metas e as ações de cada país no fórum da UNFCCC, esse braço climático da ONU. Então, é uma mudança muito significativa no jogo. E o risco que isso provoca é que, a partir de agora, outros países comecem a optar por essa rota unilateral como caminho de fazer valer os seus interesses ou a sua percepção. Porque se é verdade que o mundo tem um problema climático, precisa ser respeitado, precisa ser enfrentado de forma determinada, também é verdade que existem particularidades de países diferentes com as suas circunstâncias. E é por isso mesmo que esse ambiente de pactuação internacional, ele preserva a autonomia e a soberania dos países para conduzir as suas metas e o seu combate aos seus problemas. Não é? O Brasil pactuou que vai zerar o desmatamento em 2030, antecipou para 2028. Estamos em 2023. E a partir de agora, porque a Europa adotou uma medida que vai em outra direção, esse compromisso nosso não vale. Então, para que o Acordo de Paris? Muito bem, Daniel. Obrigado. Olha, depois do intervalo, a gente tem uma entrevista ao vivo sobre o mercado de capitais e o agronegócio. E claro, todo mundo na expectativa para saber como é que fica a previsão do tempo para essa sexta-feira. É o que a gente mostra já já. Até mais. Começamos esse terceiro bloco do JTV falando da previsão do tempo para todo o país nessa quinta-feira. Quem vai contar para a gente é a Luísa Cardoso. Nesta sexta-feira, uma área de alta pressão vai continuar impedindo a formação de nuvens carregadas sobre boa parte do centro-sul do país. As pancadas de chuva devem ser mais persistentes no norte de Roraima, Amazonas, Pará e também no Amapá. Além disso, devem vir acompanhadas de rajadas de vento entre 40 e 60 km por hora e também trovoadas. As pancadas também devem ser mais persistentes no leste de Minas Gerais e no Espírito Santo. Já em relação ao norte do estado mineiro e boa parte da Bahia, a condição ainda é de tempo firme, com o sol aparecendo no céu entre poucas nuvens e não chove. Alerta de temporais também deve acontecer principalmente sobre o Ceará. Inclusive, o alerta é para transtornos por conta do excesso de umidade dos últimos dias, somado a essas pancadas de chuva desta sexta-feira.
Enchentes, deslizamentos de terra podem ocorrer nas regiões. Já em relação à costa leste do litoral nordestino, a chuva acontece de maneira mais isolada e passageira, intercalando períodos de sol, assim como boa parte de Goiás e Mato Grosso e também do Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais e regiões centrais do estado. Falando nas temperaturas, nesta sexta-feira, a máxima chega a 29 graus em Natal, 31 em Salvador e todo o centro-sul do país deve ter temperaturas mais amenas, 22 de máxima na capital paulista e 21 em Curitiba. Na próxima semana, a chuva ainda deve ficar concentrada no norte do país, passando dos 80 milímetros acumulados, e essa umidade é bem-vinda para os cultivos de segunda safra no Mato Piba, mas pode ainda interromper o avanço na colheita da soja no sul de Maranhão e também no leste do Pará. Já em relação ao centro-sul do país, o tempo firme prevalece e a chuva aparece de maneira mais esporádica, principalmente sobre Minas Gerais e Espírito Santo, 40 milímetros são esperados. Na próxima semana, a chuva se espalha pelo país, atingindo mais regiões do centro-sul, mas mesmo assim, a umidade é pouco relevante, acumulando apenas entre 5 e 20 milímetros no máximo. Os maiores volumes de chuva permanecem no norte do país por conta da zona de convergência intertropical. Obrigado, Luísa. Por razão da alta demanda, o Plano Safra vigente não tem dado conta de todas as necessidades dos trabalhadores no campo. As grandes instituições bancárias também não dão auxílio ao crédito a longo prazo para investimento em mão de obra, maquinário. E como fica o produtor nessa história? Por isso, a gente vai debater esse assunto agora. Convidamos o Tassiano Neto, que é diretor de agronegócio do Grupo Suno, está aqui com a gente. Tassiano, muito obrigado pela gentileza de nos atender, de atender o jornal Terra Viva, para a gente falar desse cenário, de dificuldade de acesso ao crédito, Mas, enfim, o agronegócio está prestes a entrar no mercado de capitais. O que significa isso? Dá um panorama para a gente dessa entrada, que benefício pode trazer aí para os trabalhadores? Boa noite, Tassiano. Boa noite, muito obrigado pelo convite, um privilégio estar aqui com vocês. O agro brasileiro foi durante muitos anos financiado, como você disse na introdução, pelo crédito público, que a gente conhece como Plano Safra, que é subsidiado pelo governo federal. E quando começou a surgir o crédito público, faltar o crédito público, surgem as operações de barter, que de certa forma ajudam a financiar o produtor rural. Mas todas essas operações são operações muito concentradas no custeio, operações de curto prazo. E o mercado de capitais ficou anos de costas viradas para o produtor rural, o produtor também sem conhecer, sem se conectar. E basicamente a grande diferença é o prazo, O banco que pega dinheiro emprestado no LCA, no CDB e empresta para o produtor rural, ele precisa casar o dinheiro que ele pegou emprestado com o que ele emprestou e faz operações de curto prazo. Ele precisa fazer isso. O banco é uma instituição sempre muito alavancada. E o mercado de capitais, o cotista, o investidor, o poupador brasileiro não precisa sacar o dinheiro. Ao não fazer o saque, ele permite operações de longo prazo. Então, se a gente olhar, por exemplo, quem foi por a linha do equity, do IPO, viraram as maiores empresas do Brasil, Klabin, Suzano, Minerva, Marfrig, JBS, Boa Safra. E agora a gente está crescendo, sobretudo, no crédito. O crédito através do mercado de capitais, ocupando esse papel do investimento para o produtor rural, para a revenda, para as nossas cooperativas. Muito bem, agora explica para a gente o seguinte, Tassiano, como é que acontecem essas escolhas das grandes instituições bancárias na hora de oferecer o crédito ao produtor, hein? Como é que o pequeno, por exemplo, que está nos acompanhando agora, o médio, podem atrair atenção para a sua demanda, que é diferente? Sem dúvida. Cada vez mais os pequenos e os médios estão conseguindo acessar o mercado de capitais ou via as cooperativas ou plataformas sobre as fintechs. Existem muitas fintechs que são uma esteira, uma conexão, uma ponte entre o produtor rural e o mercado de capitais. O mercado de capitais, como eu disse, ele está fora do mercado bancário, Existem duas formas: ou você capta o dinheiro seu
pega o seu financiamento no banco ou no mercado de capitais. Mas diferente do banco, que o produtor sabe aonde bate, né? Conhece o gerente do banco, sabe onde fica a agência, o mercado de capitais está concentrado em 8, 10 quarteirões em São Paulo e meia dúzia de quarteirões no Rio de Janeiro. Literalmente é isso. Então, a porta de entrada para o pequeno e para o médio produtor rural são as revendas cooperativas e as fintechs. E a porta de entrada do mercado de capitais para os produtores com mais de 30, 40 milhões de reais de faturamento ano, aí sim já consegue acessar direto o mercado de capitais. Então, existem duas portas, uma para os pequenos e médios e uma porta diferente para os grandes produtores rurais. 30 segundos para você dizer para a gente a respeito de entrada de empresas na Bolsa e os impactos disso. Toda empresa que captou dinheiro na Bolsa se tornou ou a maior empresa do Brasil ou as maiores empresas do mundo. E tanto quem entrou na Bolsa brasileira como na Bolsa de fora. Se a gente olha lá, John Deere, Syngenta, Nutrien, está todo mundo listado em bolsas no mundo inteiro. Então, o dinheiro do mercado de capitais é transformador. Ele permite transformar o seu negócio num negócio muito relevante, por isso que todo mundo que é grande, médio, tem procurado o mercado de capitais. Muito bem, o Tassiano Neto, diretor de agronegócio no Grupo Suno, a quem a gente agradece pela participação hoje aqui e também o detalhamento desse tema tão importante para a gente. Obrigado, Tassiano. Muito obrigado. Até a próxima, valeu. Olha, gente, antes da gente terminar o JTV de hoje, dá uma olhada nessas imagens que surgiram aí. Um parque com 250 crocodilos. Que é isso, hein? Esse parque acaba de ser inaugurado em Dubai, nos Emirados Árabes. Os animais são da espécie crocodilo do Nilo, que chegam a ter mais de 5 metros de comprimento. Encara, Rubão? Rubão tá querendo ir lá visitar lá os crocodilos, ó. Lá no parque, com toda a segurança, é possível ver tem segurança, ó. Dá para ver os bichos bem de perto e aprender um pouco mais das curiosidades sobre esses animais. Mas os bichos é bonito, né? Os danados são bonitos. É bonito de ver. Mais longe, né? Bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho para quem segue no período noturno, durante a madrugada aí também. Deixo o meu convite para você nos acompanhar aqui sempre no Grupo Bandeirantes.